O item 2, né, do exame psíquico é a sensopercepção, certo? Onde a gente vai avaliar a percepção que a pessoa está tendo sobre o próprio corpo, sobre o ambiente, se está tendo alguma alteração, certo? As principais alterações da sensopercepção são as ilusões e as alucinações. No caso da ilusão, é quando o indivíduo apresenta um distúrbio perceptivo, mas na interação que ele vai ter com esse objeto, ele compreende que esse objeto não existe, né? É como se fosse a miragem, por exemplo. Ele vai tentar se aproximar desse objeto, dessa pessoa, e ele percebe que isso não existe e ele toma consciência. Ou seja, ele ainda consegue avaliar, certo? A realidade. Quando a gente vai para as alucinações, a pessoa ela identifica algo que não existe, mas é comum que ela crie uma interação com isso que ela está vendo, certo? Que ela está alucinando. E é uma percepção distorcida da realidade que não é compartilhada com outras pessoas e que muitas vezes, no geral, na alucinação, que é diferente, por exemplo, da ilusão, a pessoa ela acaba não tomando consciência que isso não existe, ela acaba interagindo, né, com esse objeto. O próximo ponto do roteiro é o ponto 3, onde a gente vai avaliar o pensamento, certo? O principal componente do pensamento é o juízo de realidade, ou seja, quanto essa pessoa consegue avaliar a realidade que está ali posta diante dela, que seria essa capacidade, né, do indivíduo de avaliar adequadamente o que ele está vivenciando, se é real e se é compartilhado com outras pessoas. E a gente avalia o pensamento, né, a partir de alguns itens. O primeiro é o curso do pensamento, ou seja, a velocidade que o pensamento ocorre, se está ocorrendo na velocidade normal, se está ocorrendo de forma acelerada ou lentificada. Por exemplo, é comum que nos quadros depressivos ou após uma cirurgia, o pensamento de algumas pessoas ela fique mais lentificado, né? Mas, por exemplo, no quadro maníaco, a gente já espera que o pensamento ele esteja um pouco mais acelerado, que a pessoa ela pense muito rápido, venha muitas ideias ao mesmo tempo, que vão se misturar e vai ficar um pouco confuso. Com relação à forma, a gente avalia também o pensamento. Se tem uma ordenação, esse pensamento dela, né? É um pensamento que tem começo, meio e fim, ou quando ela tá falando, o tempo todo tem fuga de ideias, ela começa com uma ideia, ela pula para outra ideia, ela tem uma salada de palavras, ela começa a misturar as palavras, misturar as histórias e você não consegue compreender, ou seja, a história não tem início, meio e fim, não tem coerência, certo? A gente avalia o conteúdo, né? Que é a substância dessa fala, né? A substância do pensamento. É um conteúdo que tem coerência e concordância com a realidade, ou é um conteúdo que foge totalmente da realidade, ou foge em partes. É um conteúdo que tem a ver com a realidade que ela vivencia, né? Porque a gente precisa avaliar se a pessoa está, por exemplo, num quadro de alucinação ou se ela está delirando, né? O que pode ser muito prejudicial para alguns quadros patológicos, né? Ou seja, para alguns tratamentos e algumas patologias, certo? O próximo item é o da linguagem, né, que é o item 4 desse roteiro psíquico. A gente vai avaliar a comunicação dessa pessoa, né? Observar a comunicação dela verbal, assim como a comunicação também não verbal dessa pessoa. Se tem uma coerência nessa linguagem, se há uma discrepância entre o discurso e sua postura corporal. Ela diz que está à vontade, mas você vê que o corpo dela está lhe dizendo alguma outra coisa, certo? E a gente vai avaliar se a linguagem está dentro do normal, ou se, por exemplo, a pessoa pode estar apresentando alguma afasia, né? Que é um distúrbio da linguagem, que afeta a capacidade de comunicação de uma pessoa, né? É uma perturbação da formulação e da compreensão da linguagem, ou seja, uma afasia quando a pessoa ela possa ter, até por questões orgânicas mesmo, né? Alguma falha ou algum tumor no cérebro na parte da linguagem, né? Por exemplo, de Broca e de Wernicke, vocês já devem ter estudado isso, e ela pode ter uma dificuldade de compreender a linguagem ou uma dificuldade de falar, né? Então ela fala, ela quer expressar uma ideia, mas ela fala com outras palavras, ela não encontra as palavras certas, certo? Isso é muito comum em tumores cerebrais, certo? A gente vai avaliar se a pessoa está no quadro de dislalia, né? O que é a dislalia? É uma dificuldade em articular de forma correta algumas palavras, né?
seja pela omissão ou troca, né, de letras, substituição, distorção ou acréscimo de fonemas, o que faz que a pessoa pronuncie incorretamente certos fonemas ou grupo de fonemas. Tipo, seria meio que o cebolinha, né, que vai trocar o G, vai trocar o P, né? Isso ela faz porque ela já tinha um problema de dislalia antes da internação ou após uma medicação, uma cirurgia, ela começou a ter dificuldade de pronunciar as palavras corretamente, certo? A gente vai avaliar se a pessoa está com processo de ecolalia. A ecolalia é como se fosse um eco, né? Então, uma repetição de palavras recém-faladas por alguém. Isso é muito comum nos quadros de crianças ou de pessoas mesmo com TEA, né? Com autismo. Eles são muito, né, da ecolalia, então acabam repetindo muito aquilo que eles ouvem no contexto, né? E a gente precisa avaliar se a pessoa tem um quadro desse tipo. E também a gente avalia se a pessoa tem um quadro de disartria, que é uma dificuldade na hora de articular as palavras, né? Que não tem um prejuízo na compreensão e na escrita, ela consegue compreender, escrever bem, corretamente, mas ela tem uma dificuldade na articulação mesmo das palavras, certo? Muitas vezes ela tem uma fraqueza nos músculos usados para fala, ou seja, tem uma questão orgânica por trás, e que faz muitas vezes com que a fala dela ela saia arrastada ou lenta e que ela tem dificuldade de articular. Ela não troca letras, ela tem dificuldade em articular a própria fala, certo? Quando ela troca letras, no caso é a dislalia, ok? O nosso próximo ponto do roteiro é algo que é muito importante, certo? Da nossa avaliação primordial, que é a questão da memória, né? A memória de evocação. A gente vai avaliar, né, se a memória ela está ok, ou se você percebe que a pessoa está com algum problema de memória. Por exemplo, a gente tem a memória de evocação, que a gente usa quando a gente necessita buscar algo que já está guardado na memória, ou seja, evocar, trazer à tona algo que estava guardado nessa memória. E nessa memória de evocação, é comum que a gente tenha o que a gente chama de amnésia retrógrada, que é um distúrbio na capacidade de buscar informações de vivências que foram vivenciadas no passado, né? Que podem ser parcial, ou seja, devido a um trauma, um acidente, ou uma cirurgia. Então, a pessoa ela tem uma amnésia para antes da cirurgia, antes do acidente, ela não lembra nada, né? Mas que pode ser recuperada ao longo do tempo, ou ela pode ter, por exemplo, só parcial, ela só não lembra do acidente, ela só não lembra do trauma, mas do restante ela lembra, certo? E a gente tem a memória de fixação, né? Que a gente usa quando a gente precisa assimilar algo novo, diferente da evocação, que eu vou evocar o que eu já memorizei, de assimilar a memória que eu preciso para poder ir guardando novas informações. Nesse tipo de memória, a gente pode ter a amnésia anterógrada, né? Que é a perca da capacidade de assimilar novos fatos, né? Tem até um filme, que eu esqueci agora o nome, como se fosse a primeira vez, isso. E aí ele vai falar um pouquinho sobre esse tipo de amnésia, né? Ela tem uma incapacidade de guardar informações novas, então ela lembra do que já aconteceu, mas o que é novo ela não consegue fixar, certo? Ou a pessoa ela pode não conseguir ou ela pode ter dificuldade de fixar, então esquece com facilidade, certo? A gente vai avaliar também a velocidade da memória de evocação, né? Ou seja, a gente pode ter uma hipoamnésia, né? Que é um quadro de lentificação da capacidade evocativa, ou seja, uma lentificação de relembrar das coisas que já aconteceram, mas ela consegue, só que de forma lentificada, e às vezes fica prejudicado. Ou a gente pode ter uma hiperamnésia, que é uma aceleração da capacidade evocativa, que algumas pessoas falam como se fosse assim, o filme da vida passando na frente dela, né? Ou seja, ela lembra de tudo, mas lembra numa velocidade muito rápida, a ponto que às vezes uma imagem se mistura com a outra, é como se uma vida inteira passasse, né? Algumas pessoas dizem que tem esse quadro quando sofrem algum trauma ou algum acidente, né? Como se tivesse essa hiperamnésia, ou seja, a memória ela vem do passado, vem numa velocidade muito alta e você lembra de muitas coisas ao mesmo tempo. O nosso próximo item do roteiro de avaliação é o item 6, né, que é o de inteligência e cognição, né?
esse item, ele vai avaliar a capacidade intelectual do paciente e suas alterações, né? A capacidade que o indivíduo dele tem de analisar, deduzir, correlacionar, sintetizar e associar os fatos, ou seja, à medida que você vai conversando com a pessoa, você vai percebendo se ela tem capacidade de analisar o que está acontecendo com ela, né, de forma coerente, de deduzir o que possivelmente vai acontecer a partir de outros fatos que ela conhece, de correlacionar isso que ela tem com outras pessoas que ela conheceu que tem algo semelhante, de associar isso, né? Ou seja, que condição ela tem de raciocinar, que não necessariamente se diz respeito à inteligência ao QI, mas a capacidade que essa pessoa tem de raciocinar e de pensar de forma lógica, certo? O próximo ponto é a consciência do eu, que é o ponto 7, né? Do exame psíquico. A gente vai avaliar o quanto essa pessoa tem consciência que existe separado do outro, né? A gente sabe que a gente vai adquirindo ao longo da vida essa capacidade, né? Na verdade, essa noção que a gente é separado. Um bebê, ele tem uma simbiose com a mãe. E à medida que ele nasce, que ele vai crescendo, ele vai se dando conta que ele e a mãe são pessoas separadas, né? E que ele não controla essa mãe, que ele não controla esse outro e esse ambiente, né? Aos poucos é que a gente vai se dando conta disso, né? E a gente vai avaliar se ele tem uma consciência do eu que estaria dentro do normal, ou se, por exemplo, ele teria uma alteração no eu físico, né? Que é uma consciência do próprio corpo e do espaço, como o meu corpo existe num meio e como ele interage, né? Ou seja, ela tem consciência do corpo dela, ou ela tem algum problema, por exemplo, de não identificar que certa parte do corpo é dela, né? Ela tem dificuldade de compreender qual é o espaço do corpo dela e do outro, por exemplo. Isso é um pouco comum também no TEA, né? A gente, pelo menos eu que atendo crianças, eu percebo que algumas crianças têm dificuldade entender qual é o eu físico dele e qual é do outro. Batem nas coisas, falam muito perto da gente, chega muito perto, né? Pega com muita força, certo? Se ela tem alguma alteração também no eu psíquico, né? Que a gente vai avaliar a capacidade dela perceber e simbolizar seu lugar no mundo, né? A noção que só me realizo, por exemplo, no momento presente, que eu só existo aqui e agora, né? Então, essa noção que ela tem de que ela é alguém psicologicamente separado do outro e que ela só existe naquele momento, né? A noção de tempo físico, né? Se a pessoa ela tem noção de noite, de dia, de meses, de ano, isso pode estar prejudicado, por exemplo, no processo cirúrgico, no processo de trauma, em alguns tumores, certo? Com relação ao tempo psicológico, se ela tem uma noção de finitude, né, e de sua irreversibilidade, ou seja, se ela tem noção da finitude do outro e da própria finitude, de que isso é irreversível. É muito comum que algumas crianças não tenham a noção de irreversibilidade da morte, né, tanto pelo próprio maturação, né, emocional, quanto por outros fatores também, assim, a forma que os pais conversam sobre a morte com a criança, sobre a finitude. Então, algumas crianças podem acreditar que a pessoa vai e volta, porque até porque isso não é incomum em desenhos, em coisas que a gente assiste, né, que os animais, os personagens, eles revivem, ressuscitam, né? A ideia também de historicidade do tempo como presente, passado e futuro, ou seja, a pessoa ela tem noção desse tempo psicológico, de que ela está nesse tempo agora, que o que ela viveu está no passado, ou ela acha que aquilo que ela viveu no passado é presente agora, né? Tem a noção de futuro, que ainda vai acontecer, ou seja, pode acontecer, ou como não pode acontecer, né? Noção de quem ela foi no passado e que ela não é agora. Essa noção de tempo psicológico, geralmente ela está bastante alterada, por exemplo, em casos de Alzheimer, né? O tempo psicológico da pessoa, do que ela era, do que ela é, ele fica meio confuso. Muitas vezes a pessoa acha que ela é aquilo que ela já foi, né? Aquele profissional, aquela pessoa, né? Jovem, que ela não é mais, né? E acaba misturando com o que ela tem de contexto atualmente. Uma outra noção, né? Que é o ponto 8, só voltando aqui no tempo 7, a gente vai avaliar essa questão do se ela está tudo ok nessa questão do eu físico, do eu psíquico, e se ela tem alguma alteração, certo, nisso? Por exemplo, se ela tem uma alteração
uma estranheza dela mesma, uma estranheza do outro, se ela tem uma desordem no tempo físico, no espaço físico, ou se ela tá com a noção tanto do eu psíquico quanto do eu físico, tudo conforme, certo? No ponto 8, a gente vai avaliar a questão da afetividade, certo? A gente vai avaliar se a afetividade está dentro do normal, para o que ela está vivenciando, ou se ela está um pouco, vamos assim dizer, inadequado para o que a gente esperaria, que pode estar levando a um sofrimento, né? A gente vai avaliar se a pessoa está numa situação, por exemplo, de depressão, que é comum a ambivalência afetiva, a questão do isolamento, da culpa exacerbada, insônia ou uma hipersonia, ou seja, ou se dorme demais ou dificuldade de dormir, certo? Perturbação do apetite, estreitamento das perspectivas existenciais, uma negatividade, uma vontade de desistir, um choro fácil, ou seja, isso já está vindo agora a partir desse quadro ou já existia, e como é que está isso? Está muito acentuado, né? Porque ela pode estar, né, com uns sintomas depressivos, com humor depressivo, ela pode estar em depressão mesmo, certo? No quadro depressivo. A gente vai avaliar se ela está em quadro de mania, né, que é uma mudança, vamos dizer, caracterizada pela mudança intensa de humor, um pensamento geralmente mais acelerado, uma fala também mais acelerada, né, um rebaixamento da autocrítica e da culpa. Muitas vezes a pessoa ela não consegue se avaliar e avaliar muito bem a forma que ela se porta socialmente. Muitas vezes se porta de forma inadequada e não consegue se dar conta disso, certo? Pode chegar a ter delírio de grandeza, ou seja, se descompensar e achar que pode mais do que ela pode, tanto em termos financeiros, por exemplo, é muito comum essa descompensação, certo? Nos quadros de mania. A gente vai avaliar a questão da labilidade afetiva, que é uma questão de profunda fragilidade da capacidade de reação a eventos que mobilizem a pessoa. E aí, muitas vezes, a pessoa ela tem essa labilidade e ela acaba tendo uma explosão de sentimentos numa intensidade que não cabe para a situação, que não é esperada. Ou seja, ela tem uma fragilidade, é como se aquilo que acontece a mobiliza a mais do que mobilizaria a maioria das pessoas, aqui mobilizaria ela mesma se ela não estivesse naquela situação. Ou seja, condições de estresses agudos fazem com que a pessoa ela tenha explosões ou colocações que em um outro contexto ela mesma não teria, certo? Mas se isso estiver acontecendo com muita frequência, é importante dar uma atenção. Ambivalência afetiva, né? Se o tempo todo a pessoa ela oscila em reações dúbias, gostar, não gostar, querer viver, ao mesmo tempo quer morrer, gosta e desgosta, ou seja, se ela está oscilando muito entre esses quadros, o que pode deixar ela muito confusa, né? E deixar a relação dela com a equipe, com a família muito confusa, que nunca sabe como deve se portar com ela, né? Porque nunca sabe como é que está esse humor. A gente vai avaliar a questão da angústia também, se ela tem uma angústia que é da existência, porque todos nós nos angustiamos, ou se é uma angústia de morte, ou seja, uma angústia de alguém que está se dando conta da própria morte ou que está pensando na própria morte o tempo todo, né? No hospital, a existência ela vem muito relacionada à impotência, às perdas, a sensação de abandono que a pessoa ela vai ter. E muitas vezes a morte vai dizer respeito à noção de vivência de morte iminente, né? Ou seja, não só dessa morte simbólica que a pessoa ela vai acontecer, né? De ser abandonada, de estar ali, de não ter controle sobre as coisas. Mas muitas vezes a pessoa ela está diante de uma possibilidade de morte real, dela mesma ou de outro. E muitas vezes ela entra numa angústia, né? Diante dessa morte, porque não é o que ela esperava para aquele momento, ela não sabe lidar. Como eu já ouvi de alguns pacientes, não estão prontos para isso, né? E começa a se desesperar, né? Diante dessa possibilidade de morte. A gente vai avaliar a questão da ansiedade também, né? Se ela tem uma ansiedade que é reativa, como eu já falei lá no começo, que é reativa, ou seja, ela está reagindo à situação que ela está vivenciando, ou se é uma ansiedade patológica, certo? No caso da reativa, é aquela que se manifesta pelas expectativas, medos, fantasias, que decorrem da hospitalização, da doença e do tratamento da pessoa. A patológica, ou que ele chama de neurótica, é quando há uma sensação iminente de ameaça de algo dar errado. O tempo todo a pessoa ela fica ansiosa, se angustia
mesmo que não tenha algo concreto que justifique isso, certo? Eu vou parar aqui no item 8 e a gente vai, no próximo vídeo, começar a questão da motivação e da volição, certo?